Eu vou falar hoje sobre um aspecto muito importante da tradução. Vamos lá? Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Guerarte e esse aqui é o Natividade, um canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Hoje eu quero abordar um assunto muito importante na tradução, que são as escolhas. Quando a gente fala, a gente está fazendo escolhas o tempo todo. Nós escolhemos quais as palavras usar, em que ordem colocarmos ela, de forma que o nosso interlocutor consiga compreender o que nós estamos falando. Nós fazemos essas escolhas de forma inconsciente. A gente não para pensar que nós estamos fazendo escolhas. Nós simplesmente vamos falando, é um processo aí que acontece na nossa mente. O pai da linguística moderna, o Ferdinand de Saussure, propõe que a comunicação é feita a partir de dois eixos. Um eixo paradigmático e um sintagmático. Parece uma coisa super complexa. Vocês vão me perguntar, nossa, Nathalie, isso é muito difícil. O que é isso? Então eu vou fazer um esquema bem simplificado, bem resumido, só para dar uma ideia do que se passa, né, quando a gente está falando. O eixo sintagmático é um eixo da organização. Como a gente está falando aqui de texto, de frase, eu vou usar a frase. Não vou entrar nos níveis anteriores. O eixo sintagmático nada mais é do que a forma como a gente combina as coisas para que elas formem uma unidade que a gente consiga compreender, tá? Então, se a gente está pensando em frases, é a combinação das palavras para formar essa frase de forma que o meu interlocutor consiga compreender o que eu estou falando. Por exemplo, os livros estão na prateleira, vocês veem que tem uma linearidade aí, porque se eu disser livros na estão os prateleira, ninguém vai entender o que eu estou querendo dizer, certo? Então a língua ela tem uma linearidade que precisa ser respeitada. Ah, Nathalie, mas você pode às vezes mudar um pouquinho a ordem das frases. Pode, claro, mas seguindo determinadas regras que a gente tem na nossa mente. E quando eu digo regras, eu não estou falando das regras normativas da gramática, eu estou dizendo de uma gramática interna que todo mundo tem, que torna ela capaz de formar frases compreensíveis e de entender as frases do seu interlocutor. Já o eixo paradigmático, a gente pode pensar assim, tipo num cardápio, num menu de palavras que podem ser usadas. Nós optamos por uma ou por outra. Então, usando a mesma frase, né, do que os livros estão na prateleira, eu, em vez de ser livros, poderia ser caderno, podia ser DVD, podia ser caneta, podia ser um monte de coisas. E prateleira também, podia ser mesa, podia ser armário, podia ser estante, enfim. Então, a gente tem aí um cardápio de palavras possíveis e a gente escolhe as que a gente vai usar para passar o que a gente quer dizer. Isso aí, gente, óbvio, como eu disse lá atrás, é um esqueminha super simplificado só para vocês entenderem isso, né? Então, hoje eu estou falando mais sobre o eixo paradigmático, que é o das escolhas. E como que isso se aplica à tradução? Gente, tradução é comunicação. A gente está tentando trazer, a gente traz um texto que foi escrito num outro idioma para o nosso idioma, para que leitores que não falam esse idioma de partida consigam ter acesso a esse texto. E quando a gente está traduzindo, a gente se depara, gente, com muitas escolhas. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou usar uma frasezinha bem clichê que todo mundo fala quando tá estudando inglês. Então, a gente pega The book is on the table. The book is on the table. Table, table, table. Peguei essa frase que é bem clichê e vamos ver as traduções que a gente pode fazer com ela. O livro está na mesa. O livro está sobre a mesa. O livro está em cima da mesa. Todas essas traduções estão corretas. Uma pode soar melhor do que a outra aos nossos ouvidos e dependendo do contexto. Isso tem que ficar claro, porque se eu quero dar ênfase, se é uma fala, tem várias coisas. Agora, se eu pego essa mesma frase e aí eu troco alguns elementos dela, mesma estrutura, e eu falo assim, the notebook is on the desk. Aí nós já temos outras questões. Porque notebook pode ser várias coisas. Pode ser um bloco, pode ser um caderno, pode ser um bloquinho, pode ser até um laptop. E desk
é um tipo de mesa. Então, pode ser mesa, pode ser uma escrivaninha, pode ser uma mesa de trabalho, pode ser um balcão de atendimento, também vai depender do contexto. Então, assim, dá para vocês perceberem como que uma frase simples, você tem várias escolhas e você tem que pensar no que você vai fazer. Agora, vocês multipliquem isso para um parágrafo, para um capítulo, para um livro inteiro. A gente o tempo todo está se deparando com essas escolhas. Às vezes, são coisas mais simples que a gente faz direto, que nem quando a gente está pensando aqui, a gente está falando, que a gente não tem consciência desse processo que está acontecendo. Tem umas que a gente vai direto, a gente nem para muito para pensar. E tem outras que a gente para e fala assim, gente, como que eu vou resolver isso, sabe? Então, no vídeo anterior, da Garota que Bebeu a Lua, eu até mostrei para vocês questões de tradução e de escolha, né? Então, eu peguei o próprio título do livro, que eu tinha sugerido, A Menina que Bebeu a Lua, e a editora escolheu por A Garota que Bebeu a Lua. São sinônimos, é uma questão de escolha, é uma questão até que eu não comentei isso no vídeo, mas depois eu fiquei pensando na minha viagem lá, porque eu tenho essas viagens, né? Aliás, todo tradutor tem, gente. A gente viaja, fica tentando achar sutilezas e tal. E eu fiquei pensando também que é uma questão de modismo. Teve uma época que os livros eram menina, né? Tipo, a menina que roubava livros, a menina que não sabia ler, e agora é a garota. A gente tem a garota do trem, a garota que bebeu a lua. Teve um livro até que é um pouquinho antigo, mas que era o garoto da casa ao lado, que é muito bom. São escolhas, e lógico que isso tem a ver com a moda também. Se tem um livro que virou best-seller e que tem um livro, o nome Garota, né, a Garota do Trem, de repente vai vir aí uma leva de livros com garota. Mas enfim, voltando aqui para as nossas escolhas. Eu também falei da onomatopeia, né, que eu sugeri o cra ou o quá, e acabou, eu acho que eu sugeri um outro também, né, era o cra, o quá, o próprio có de manter o original, e depois acabou vindo um crau. Mas são opções, e que o leitor, obviamente o leitor final, ele não tem acesso a todas essas opções e a todas essas escolhas que a gente faz, e nem é para ter mesmo, mas que é um processo. E no mundo editorial, essas escolhas não são feitas só pelo tradutor, né? O tradutor é o primeiro lá, né? Se vocês lembrarem do vídeo que eu fiz sobre as etapas editoriais, o tradutor é o primeiro e passa por um monte de gente, né? Que revisa e tudo, e lógico que tem as escolhas do editor, porque ele leva também em conta muitos fatores. Foi até o que eu comentei. Quem escolhe o título do livro não é o tradutor, porque eles levam em conta vários fatores. Como vocês viram, o nosso trabalho é feito de escolhas o tempo inteiro, sejam elas inconscientes, né, quase que automáticas enquanto a gente está ali traduzindo, sejam elas conscientes, naqueles trechos que são um pouco mais difíceis e que a gente tem que parar para pensar mais para uma solução. Só que várias coisas podem ajudar o tradutor na hora de fazer a escolha, que pode ser, eu não vou dizer a mais certa, mas talvez a mais adequada para o texto, porque escolhas são várias. Quando a gente pega um livro para traduzir, a gente tem que ver quem é o autor. Primeira coisa, porque ele que fez essas escolhas, quando ele estava lá escrevendo o livro dele, ele começou a fazer uma série de escolhas também. As escolhas do tradutor, elas têm que ser criativas, né? Tem que respeitar, mas respeitam a criatividade daquele autor, né? Que ele já fez várias escolhas criativas. A gente tem que ver, esse autor, ele é americano? Ele é canadense? Ele é inglês? Ele é australiano? Ou de algum outro país de língua inglesa? Ou ele é um estrangeiro que está escrevendo em inglês? Eu tô falando de inglês porque é a língua com a qual eu trabalho. Então isso tudo vai ajudar a gente até a definir qual vai ser a nossa fonte de pesquisa na hora de traduzir o texto. Então isso é importante. Nós temos que pensar também no gênero do livro e no público-alvo. Então, assim, se eu peguei um livro que é uma fantasia para um público infanto-juvenil ou juvenil, eu vou fazer determinadas escolhas. Se for um livro para um público YA, né, que são jovens adultos, que é uma faixa etária um pouquinho mais velha, eu vou fazer outras escolhas. E se for ficção científica, ou se for fantasia, ou se for um livro que se passa em uma determinada época, se é um romance erótico, enfim, tudo isso tem que ser considerado na hora de fazer as escolhas. Não são escolhas simplesmente aleatórias, né? Algumas são, outras são bem pensadas. Se você vai marcar
a fala de um personagem ou não, e esse tipo de coisa. Uma outra coisa também que a gente tem que levar em conta é o contexto da história. Então, assim, se a história se passa no século XIX ou no século XVIII, e uma história que se passa no século XXI ou num futuro pós-apocalíptico, as escolhas linguísticas vão ser diferentes, né? Elas vão refletir isso, porque as nossas escolhas, elas acabam influenciando o texto e dando o tom da narrativa. Eu não posso fazer as mesmas escolhas para um drama familiar do que eu faria para um livro que é uma paródia, por exemplo. Isso tudo vai formando esse texto que a gente está traduzindo. Então, como vocês viram, nosso trabalho é feito de escolhas inconscientes e escolhas conscientes. E a gente tem um caminho que a gente pode escolher para fazer essas escolhas. Eu acho que o mais importante na hora de fazer essa escolha é tentar identificar qual foi a intenção do autor ao escrever alguma coisa e tentar ser o mais fiel possível a isso e tentar de forma a despertar a mesma reação no leitor. Isso às vezes é um grande desafio. Como eu disse na questão da neutralidade do gênero, por exemplo, que eu falei também no livro da Garota que Bebeu a Lua. O inglês é muito marcado e quando você não quer revelar se um personagem é homem ou mulher, em inglês isso é muito fácil. Por exemplo, se for um médico ou médica, doctor não tem gênero, mas doutor e doutora tem. Então isso aí já é uma dificuldade, um desafio que às vezes a gente não consegue resolver, e aí este impacto meio que se perde no texto em português. Para terminar, eu queria falar com vocês o seguinte: se a gente pegar um texto e entregar para 3 tradutores, nós teremos 3 textos diferentes, né? O mesmo texto no idioma de partida, e aí nós vamos ter 3 textos diferentes no idioma de chegada, porque traduzir é escolher. E a minha escolha nem sempre vai ser a mesma do que a sua. E isso não quer dizer que a minha tradução vai ser melhor nem pior. Ela é diferente. Lógico que existem traduções ruins, mas eu estou partindo do princípio que a gente está falando de 3 tradutores experientes e bons e com consciência do que eles estão fazendo. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem sugestão de tema, deixem aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a opinião de vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo falando sobre aspectos mais teóricos da tradução, se vocês querem saber sobre a tradução de outro livro, enfim, deixem aqui seus comentários, já deixem o like, se inscrevam no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!